Olá, pessoal. Vamos iniciar nossa aula, parte 6 da disciplina Administração de Produção e Estoque. Para quem está assistindo a videoaula, eu sou o professor André Viana, da Escola Técnica Sandra Silva. Daremos partida a uma aula que muito nos interessa para crescimento profissional, em tudo que se refere à linha de produção. Aqui existe duas formas de aumentar a capacidade disponível. A primeira forma é o aumento da capacidade instalada. Ela consiste em aumentar a quantidade de máquinas e adquirir máquinas com maior capacidade de produção. Então, envolvendo um aumento dessas máquinas, a quantidade de produção é certa de ter, e com isso a empresa vai adquirir mais sucesso no decorrer de toda a mão de obra, de custo, na verdade, de mão de obra. Com isso, dentro da mesma jornada de trabalho, a empresa pode produzir mais. Então, independente do turno, a empresa estará ganhando cada vez mais com o aumento da quantidade das máquinas, ok? Isso geralmente em apenas um turno de trabalho é menor, porém são investidos na planta industrial, que representa custos fixos geralmente elevados. Então você sabe que esses custos fixos geralmente elevados, vamos pensar numa luz, né? A conta de luz da Light, ela pode vir muito alto devido à quantidade de máquinas, mas em compensação, para o outro lado, já que a gente está falando, no aumento da capacidade instalada, a produção vai ser maior. Então, se a produção vai ter maior, vai ter mais produto, vai ter mais matéria acabada, e vocês poderão estar fornecendo ou vendendo na loja física, na loja virtual, entre outros meios de comunicação. Então, a ideia do aumento da capacidade instalada é justamente essa que foi fornecida para que vocês pudessem ter um entendimento mais amplo dessa forma de aumentar essa capacidade disponível. A segunda forma é o aumento de turnos de trabalho. Isso consiste no custo da mão de obra por ter aumentado quando se aumenta os turnos. Como assim aumentar os turnos, professor? Vamos pensar o seguinte: 4 turnos, manhã, tarde, noite, madrugada. Posso falar aí 4 turnos, mas dependendo do tempo de serviço, de hora, não sei se é 4, 6 horas. Tem empresas que trabalham 6 horas. Então, 6 e 6, 12, mais 6 e 6, 12. 12, 12, 24. Um dia. Justamente isso. Quanto mais aumentar os turnos, né? O custo da mão de obra também vai aumentar adiante a essa função. Essa função de trabalho nos turnos de trabalho, ela envolve a necessidade de pagamento de adicional noturno. Isso se refere muito à fabricação. Por isso que recentemente eu passei uma atividade para vocês sobre trabalho de produção, linha de produção de coxinhas e tudo mais, justamente para que vocês possam estar tendo um entendimento maior sobre esse critério. Então, essa necessidade, essa função de pagamento, ele já vai estar incluso o adicional noturno. Lembrando aos senhores que adicional noturno tem um prazo de horário que já começa a ser computadorizado, né? A contagem já começa. Se não me falha a memória, é das 21 horas. Tá ok? Eu tô meio enferrujado, mas eu acredito que seja das 21 horas sim. Mas professor, às 18 horas já é hora, já é de noite. Não, mas não é por aí. Existe uma lei, né, na CLT, que fornece não só o direito do trabalhador, como também o dever do empresário, né, do dono da empresa, do dono da fábrica, né, para
efetuar o adicional noturno, justamente acrescentar nos direitos do trabalhador, o empregador, na verdade, me desculpa, justamente o empregador, mas faltou essa palavra e agora que surgiu ela do nada, ok? Então o empregador ele tem esse período, né, de iniciar o adicional noturno para dar justamente a obrigação do colaborador receber seu adicional noturno. Nessa necessidade nesse período existe uma necessidade de transporte durante a madrugada para os funcionários. Existe também a necessidade de mão de obra indireta para a supervisão dos turnos e assim por diante. Porém, trata-se de um custo variável. Então vocês entenderam o seguinte, que o aumento da capacidade instalada, ela envolve os custos fixos, que geralmente são elevados, e no aumento de turnos de trabalho existe os custos variáveis. Isso vai variar de turno para turno, ok? Então vocês entendem que essas duas formas de aumentar a capacidade disponível, ela está inserida na capacidade instalada e também nos turnos de trabalho. Esses são os dois níveis, as duas formas, né, de aumento da capacidade disponível. Vamos para o próximo slide. Nesse período dando continuidade do anterior, quando se opera próximo aos níveis máximos da capacidade disponível, a empresa corre sério risco de faturar mais, porém com menos resultados ou até prejuízo. Então isso quando se refere à capacidade disponível, tá? Quando isso se diz respeito a essa base de risco, o faturamento é certo. Como disponível está envolvido a capacidade instalada e os turnos de trabalho, vai depender muito da empresa de que forma eles vão estar alcançando, né, ou atraindo esses clientes, que seja ele fornecendo, a empresa fornecendo produtos, ou os clientes que vão até a loja efetuar a compra, para que possa estar também aumentando essa capacidade de faturamento, ou esse aumento de faturamento para ser exato. Por que isto acontece? Porque os custos de produção aumentam. Não se trata apenas de custos de pagamento com horas extras, adicional noturno e aumento e o aumento. Isso também acumulam-se os custos de falta de produtividade, de qualidade, entre outros meios. Tá? Esse aumento da capacidade instalada é pela expansão do parque instalado, e com isso é recomendado quando a demanda de mercado tende a continuar em crescimento e não haverá ociosidade deste investimento. Então a ideia mesmo da capacidade disponível é justamente acelerar a produção e ter um aumento de custos, né? Ou melhor, desculpa, de lucros. Diante disso, tanto vai ter aumento de custo, mas também vai ter aumento de lucro, de faturamento. Então, diante disso, não só os colaboradores receberão os seus direitos, como também, se toda a mão de obra for aplicada de uma forma correta, juntamente com seus supervisores, é certo que a empresa terá sucesso e tudo vai ocorrer bem no decorrer de todos os turnos de trabalho. Bom, indo mais à frente, a gente fala sobre o grau de disponibilidade. Essa capacidade instalada é a capacidade disponível que a capacidade instalada e a capacidade disponível permitem a formação de um índice, isso denominado grau de disponibilidade, que indica em forma percentual quanto uma unidade produtiva está disponível conforme a fórmula abaixo. Então você vai ter lá o que vocês vão querer saber, que é o grau de disponibilidade. Vocês vão ter o valor da capacidade disponível sobre a capacidade instalada. Essa é uma pequena fórmula que vocês poderão estar utilizando futuramente, que seja na minha aula ou que seja
ou que seja em, desculpa, gente, ou que seja em algum ambiente de trabalho. Bom, a gente vai falar agora sobre um pouco da capacidade efetiva. Ela representa justamente a capacidade disponível subtraindo-se as perdas planejadas. Então, é tudo aquilo que foi planejado diante das perdas, ok? Existe um momento que a gente vai planejar as perdas. Por quê? Porque a gente muitas das vezes investe em um determinado produto, sabendo que aquele produto existe pouca a procura e diante disso o produto vai ficar encalhado. E muitas das vezes, se a gente não fizer promoção, a gente vai ter perdas naquele produto, ok? Isso aí é só um exemplo que eu dei, mas é mais ou menos dessa forma que funciona nessa capacidade efetiva. Essa capacidade não pode exceder a capacidade disponível, que foi aquilo que a gente já viu antes daquelas duas formas. Uma se refere a custos fixos, outra se refere a custos variáveis. Isso seria o mesmo que programar uma carga de máquina por tempo superior ao disponível. As perdas de capacidade planejada são aquelas perdas que se sabe de antemão que irão acontecer, por exemplo, necessidade para alterações no mix de produto, manutenções preventivas periódicas, tempos perdidos em troca de turnos, amostragens da qualidade, etc. Então, assim, uma coisa que eu vou pegar aqui é duas, né? Vou pegar o tempo de perdidos em troca de turnos. Muitas das vezes vocês, quando estão fazendo um trabalho acadêmico, né? Trabalho acadêmico, que o professor passa e muitas das vezes não tem aquela interação. Quando é dividido as partes para cada um elaborar ou pesquisar e começa a existir as dúvidas, então isso aí é o momento de troca de turno, ou seja, de troca de informação. Se o gestor, o supervisor já passou todas as etapas, você sabe que aquele exato momento tem que fazer aquilo. Então, se o meu turno é de 7 horas da noite, 6 horas da noite já tem que estar lá, ou meia hora antes, tem que estar lá para ou tentar substituir aquela pessoa para que aquela pessoa possa sair uns 10 minutos antes e você entre 7 horas, ou eu venha entrar 7 horas em ponto. Então a ideia é trabalhar com esse modelo para que tudo venha dar certo. E a amostragem de qualidade, etc., é uma coisa que a gente precisa estar sempre amostrando. Mostrando. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que quando você tem uma amostragem de algum produto com qualidade, você consegue fazer com que o cliente se prenda àquela amostragem e faça a compra de imediato ou depois ele retorna e te procura para fazer novas compras. E com isso a gente vai dar dar um passo mais um pouco à frente, falar sobre perdas de capacidade não planejadas, que são perdas que não se consegue antever, como por exemplo, falta de matéria-prima. Isso é uma coisa que a gente não consegue ver, mas aqui a gente tem que ter o controle. Se saiu matéria-prima do estoque, é necessário repor. Isso sempre vai ter que existir nós como administrador na área de produção, de estoque, administrativa, de RH, departamento pessoal. A gente tem que estar sempre vendo essas coisas para não deixar a desejar. Falta de energia elétrica, isso é muito. Você não consegue prever uma falta de energia elétrica, porque isso aí já é força maior. Falta de funcionários. Muitas das vezes você tem uma equipe, mas a equipe falta muito. Isso prejudica também essas perdas, né? E são perdas que você não tem como planejar. São perdas não planejáveis. Paradas para manutenção corretiva. E isso quando você percebe que... vamos pensar no call center. O call center sempre tem a Anatel. A Anatel todo mês vai lá uma data específica para cada call center. Aí a Anatel vai lá e faz essas manutenções corretivas para saber se tudo está sendo com qualidade, para saber se o operador de telemarketing está dando a maior atenção para o cliente, uma atenção que seja com cortesia, dando
satisfação, cumprindo sim, com as normas que a Anatel estabelece para todo o atendente e também para a empresa que está envolvida com esse ramo de negócio, né? Então, essas manutenções corretivas ela vai corrigir algumas coisas, alguns problemas ocorridos no decorrer de todo o período de trabalho, de todo o período de manutenção, que vai trazer solução ou também vai trazer prejuízo. Então isso não tem como ser planejado. Mesmo que a Anatel venha ter uma data certa para ir no call center, não vai ser planejado o que vai acontecer com essa manutenção. E muitas das vezes pode até causar demora no atendimento, investigações de problemas de qualidade, etc. Então aqui existe algumas perdas de capacidade que não são planejadas e a gente tem que estar passando por toda essa situação de trabalho. Grau de utilização. A capacidade disponível e a capacidade efetiva permitem a formação de um índice denominado grau de utilização, que representa em forma percentual quanto uma unidade produtiva está utilizando sua capacidade disponível, conforme a fórmula abaixo. Grau de utilização. Então você vai encontrar o grau de utilização. Para encontrar esse grau de utilização é necessário utilizar a capacidade efetiva sobre capacidade disponível. Lógico, isso nas próximas aulas a gente vai estar fazendo alguma atividade que possa lembrar essas fórmulas, ok? Não teremos fazendo atividade de cálculo. Capacidade na aula de hoje. Capacidade realizada é obtida subtraindo-se as perdas não planejadas de capacidade efetiva. Em outras palavras, é a capacidade que realmente aconteceu em determinado período. Toda área produtiva tem uma forma de registrar todas as ocorrências. Então é necessário que essas áreas possam estar fazendo total controle dessas ocorrências para que tudo venha a estar registrado, obviamente com uma quantidade produzida favorável a toda a linha de produção, que independente do turno, né? E diante disso é necessário que venha tratar de um verdadeiro diário de bordo, né? Com isso, fazendo todo o registro que foram geralmente, antigamente, por exemplo, era feito muito em caderno, hoje manual. Hoje em dia a gente pode fazer isso no computador, no celular, em um sistema online, né? Utilizando a informática, utilizando os meios de tecnologia. Índice de eficiência, para finalizar nossa aula, é a capacidade realizada quando comparada à capacidade efetiva. Isso fornece o quê? Fornece uma porcentagem de eficiência. Então, esse índice de eficiência ela trata justamente da porcentagem de eficiência. Isso dando à unidade produtora em realizar o trabalho programado conforme a fórmula abaixo. Índice de eficiência, vocês querem encontrar a porcentagem. É capacidade realizada sobre capacidade efetiva. Então você vê que existe fórmula para índice de eficiência, existe fórmula para grau de utilização, existe fórmula para grau de disponibilidade e na próxima aula a gente vai fazer algumas atividades que se refere justamente a essa aula parte 6. Então estarei explicando para vocês as atividades da aula parte 6, dando uma continuidade da aula de hoje e em seguida vocês terão que fazer as atividades, os exercícios, ok? Lembrando aos senhores que em breve vocês estarão apresentando, no dia 24, vocês estarão apresentando o trabalho de administração de produção e estoque para que eu possa estar vendo qual foi o grau de capacidade que vocês tiveram nessa elaboração desse projeto. Para todos um excelente dia e fiquem com Deus.